para mantê-los na Câmara. Então o que a gente espera é que eles façam o mínimo. 4h07. O Supremo Tribunal Federal acatou o recurso do Ministério Público e diz que provas obtidas na Assembleia Legislativa, no caso dos diários secretos, não são ilegais. A decisão foi proferida pelo ministro Dias Toffoli e o órgão ministerial foi oficialmente notificado pela Corte na tarde de ontem. O MP tinha pedido para que o STF reconhecesse a competência do juízo de primeiro grau para autorizar as diligências realizadas durante a investigação contra ex-diretores da Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o Ministério Público, a partir de investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, foi desarticulado um esquema de contratação de servidores fantasmas que levou ao desvio de mais de 216 milhões de reais de recursos públicos da Casa Legislativa Paranaense entre 97 e 2010. O caso ficou conhecido como Diários Secretos. A operação foi deflagrada em 2010, como eu disse, com o cumprimento de ordens de busca e apreensão na Alep. Mas em 2020, o Tribunal de Justiça do Paraná determinou a anulação desse trabalho, acatando a alegação das defesas dos investigados. Na época, os advogados justificaram que, por conta da prerrogativa de foro dos deputados, os mandatos não poderiam ter sido concedidos pelo juízo de primeiro grau. O MP recorreu ao STF nessa questão, destacando que as buscas tinham como alvo funcionários do Legislativo e não agentes políticos. O coordenador do GAECO no Paraná, o procurador de Justiça Leonir Battisti, comentou essa decisão. À época, o GAECO estava atuando, como está até o momento, fez os requerimentos ao juízo de primeiro grau porque se tratava de investigação em cima de diretores e funcionários e, portanto, entendemos na oportunidade que não havia prerrogativa de função. Com efeito, o tribunal veio anular essa busca e apreensão e agora, nesta decisão, da qual é possível o recurso ou que seja reexaminado pela turma do Supremo Tribunal Federal, mas o certo é que nesse momento a decisão é de que as provas são validadas. Entre outras pessoas, os 3 ex-diretores da Alep alvos da investigação e que foram denunciados pelo MP são Habib Miguel, conhecido como Bibinho, o ex-diretor-geral da Casa, José Ari Nassif, o ex-diretor administrativo Cláudio Marques da Silva. José Ari Nassif, que era o ex-diretor administrativo, e Cláudio Marques da Silva, ex-diretor de pessoal. Eles chegaram, a ser condenados em primeiro grau, mas as sentenças foram anuladas justamente por causa da decisão do Tribunal de Justiça, que considerou ilegais as buscas realizadas na Alep em 2010. Os 3 envolvidos no esquema criminoso seguem em liberdade. Essa é mais uma decisão da Justiça que afeta diretamente, a história paranaense e o nosso dinheiro público. Sim, não há dúvida que afeta muito, e rever posição do Judiciário Estadual, aí sim, em sede de terceira instância, remete o processo outra vez para a primeira instância no Paraná, para a sua consecução normal, validou provas construídas. E aí a grande discussão é a seguinte: todo esse episódio também se refletia em deputados. O fato é que, juridicamente, tecnicamente, o GAECO alega que ele só trabalhou com diretores e colaboradores de instância inferior, advogados, etc. e tal. É óbvio, Escola, que isso tem tudo a ver com os deputados, que era o presidente da Assembleia na época, o senhor secretário-geral. E para quem não lembra, você lembra quem era? Eu estou tentando lembrar aqui então, na época... eu vou facilitar para você. Era o deputado Nelson de Plácido e Silva Justo, o presidente, e o secretário da Assembleia era o deputado Alexandre Cury. E outros deputados que foram citados no andamento desta operação em apreço, em comento aqui agora. É óbvio que isso trará novos desdobramentos. Porém, é importante frisar que ela não trará efeitos imediatos, porque pela sua repercussão, pela sua natureza e pela sua instância neste momento, é uma decisão que pode ser revisionada. E, portanto, se ela pode ser revisionada,
a ela cabe recurso. Seria infantil imaginar que os envolvidos não recorressem, como de fato o farão. E a gente, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, a gente criticou muito a posição da Justiça, né? Até do próprio STF, em relação a divulgar e opinar onde não deveria. Mas esse papel, ou pelo menos essa decisão do Dias Toffoli, ele está cumprindo o papel da Justiça nesse caso, né? É um recurso do Ministério Público do Paraná, dando, de fato, o aval de que provas que foram importantíssimas até mesmo para a transparência que foi aplicada na Assembleia Legislativa nos anos subsequentes acontecesse e que a gente hoje possa viver com essa transparência mais escrachada, né, Eugênio? Foi uma mudança de chave, inclusive. Nós não chegamos a estar em primeiro lugar. Casualmente, nós vamos falar sobre transparência da Assembleia. Parece que estamos em sexto lugar sobre a ótica das Assembleias Nacionais. Mas houve sim um avanço sob o ponto de vista da transparência da Casa, da resposta que a Casa dá ao cidadão paranaense. Eu queria dizer o seguinte: matérias como essa são de alta indagação. Juridicamente a gente costuma usar esse jargão, matérias de alta indagação. E, de fato, esta é uma matéria de alta indagação porque discute os efeitos do conteúdo probatório obtido. E, sobretudo, discute a forma de obter este conteúdo probatório. Porque isso mudava a instância, né, da investigação. Tirava de um juízo de primeiro piso e levava toda a investigação e todo o julgamento, etc., para o Tribunal de Justiça. O ministro Toffoli, nesta etapa, cumpre missão constitucional, cumpre a sua obrigação enquanto ministro da Suprema Corte. A questão realmente se submete à Suprema Corte. Tem tudo a ver com a Suprema Corte. Dá toda a noção de organização do judiciário. A gente só espera que ele não opine em relação ao procedimento agora nos próximos dias, né? Porque esse não é o papel dele, como a gente sempre fala aqui. 4 horas, 15 minutos.